Olá, estamos começando mais uma edição do nosso Papo 10, temporada 2025. E hoje vamos falar muito sobre o futebol de várzea, o futebol amador aqui de Mossoró. Hoje com o foco do Clube Atlético 7 e o nosso convidado já está aqui com a gente, Dr. Alexsandro Carlos. O time do doutor será hoje o protagonista aqui do nosso podcast Papo 10. Doutor Alexsandro, é uma satisfação ter você aqui no nosso podcast. Cada semana nós temos aqui uma personalidade do esporte da cidade. É sempre uma honra ter um grande convidado como você, que está sempre aí nas principais páginas do futebol amador moçoroense. Seja bem-vindo à TCM, ao Papo 10. Eu queria agradecer o convite, né? Foi até pego de surpresa, mas estamos aí para falar um pouquinho sobre a nossa equipe, sobre o nosso trabalho. A gente também tem um trabalho social, né? E um trabalho de divulgação também do esporte amador na cidade. Doutor, e com relação ao ano de 2024 do Clube Atlético 7, cada vez mais se consolidando como uma força do futebol amador de Mossoró, vocês que já tinham praticamente uma dinastia nos campeonatos de Master, mas também o time aberto do Clube Atlético 7 também conquistou título e algumas campanhas que chamaram a atenção novamente nesse ano. Vamos fazer um balanço de como foi 2024 para o Clube Atlético 7. A gente teve a felicidade de participar de vários campeonatos aqui na cidade. Lógico, o foco terminou sendo marcha, porque como até mesmo eu participo diretamente e indiretamente do marcha, então assim termina aparecendo mais esse número de campeonatos, né? Mas o time também, ele possui também uma estrutura que também agrega o futebol aberto, né? Tanto o society como o futebol de várzea, o futebol local aqui. Esse ano a gente teve a oportunidade de participar de 3 campeonatos dito aberto, né? Campeonatos que qualquer idade pode participar, né? De 17 até 80 anos de idade, né? Então a gente participou de 3 campeonatos lá do Arena MM8, Society, participamos do Xerém, que é um campeonato tradicional, e participando do CSU, né? E tivemos sucesso, eu acredito, pela logística de que foram os campeonatos. E associado a isso, nesse meio termo, ou concomitantemente, a gente terminou participando dos campeonatos marcha. Participamos de 5 campeonatos marcha, aproximadamente, né? E tivemos sucesso. Eu acredito que foi um sucesso. Esse ano realmente foi um ano muito proveitoso, né? Se a gente for colocar em números, traduzir em números, foi um ano muito bom. Deixar bem claro que o trabalho que a equipe que a gente faz é um trabalho social, de interação, né? Existe uma metodologia no time, né? A gente, tradicionalmente, os times locais, os times que faz o seu trabalho aqui, cada um tem o seu método. A gente respeita, né? Acredita no potencial de cada um, mas a gente tem uma metodologia que é um trabalho de inclusão social, onde através do esporte nós agregamos pessoas, cidadãos e pai de família. E com relação a esse trabalho social, o quanto que ele impacta na vida dos atletas, podemos dizer assim, porque alguns ex-jogadores que também atuam no Master, também há profissionais de outras áreas que também atuam no Clube Atlético 7. Eu queria mais detalhes desse aspecto social, dessa oportunidade que o esporte dá a essas pessoas que hoje estão e que fazem parte do Clube Atlético 7. O grande objetivo, né, é você já lidar com pessoas marcha, 45, 48 anos, 44, e associar garotos que têm 17 anos, que jogam com a gente, que está pleiteando jogar, é você colocar na mente daquelas pessoas que o objetivo é praticar esporte, e esporte é saúde, né? Como eu já tinha frisado anteriormente para você, por exemplo, nós praticamente não participamos de nenhuma, digamos, confraternização pós-jogo, né? Então, o cidadão, o pai de família que vai jogar com a gente, a esposa tem a certeza que ele vai retornar para sua casa. Se ele não vai retornar ou vai para algum encontro social, tudo bem. Mas a gente não incentiva essa prática, né? A gente não incentiva. O incentivo é a pessoa praticar esporte qualificado e também ter
uma postura social também dentro da sociedade. É isso que a gente prega, através da gente, né, e das pessoas que nos procuram. É tanto que quando algum outro atleta vem, ele já fica assim, vai ter o quê? Vai ter a festa, vai ter barco, vai ter como... E quando termina tem isso. Infelizmente a gente assumiu essa metodologia, já vai fazer quase 10 anos, e a gente respeita todos, lógico, cada um tem a sua forma de viver, mas é uma metodologia da equipe. A gente criou uma sistemática de treinos, né, onde joga a categoria Master e a categoria aberta toda semana. Fizemos investimento de alocação de campos, de material, obviamente, porque também termina pesando a questão de material, de bola, essas coisas. E também, nesse aspecto também, a gente procura também dar o exemplo fora de campo para os atletas, né? Então, eu acho que assim, é como se fosse uma família. Se seu pai ou sua mãe lhe dá um exemplo, pode ser até que você não siga. Mas a probabilidade maior é de você seguir. E eu acho que você fazer o correto, incentivar as coisas boas, a praticar esporte, porque vai evitar doenças, né? Eu não vou entrar nem no mérito, porque é o meu trabalho, a doença cardiovascular. Então, assim, só isso daí, eu já faço 3 coisas. Eu faço inclusão social, onde eu não trago problema para a vida extra-campo desse atleta, porque é um futebol amador, não é futebol profissional, ninguém recebe para jogar na equipe. Outra coisa, a pessoa pratica esporte e tem uma interação social. A gente sabe que a vida é muito estressante, né? Se você não tiver uma interação social saudável, você tem uma vida ruim. Então, a gente sabe que uma condição de saúde hoje é o bem-estar das pessoas. Se você não tiver bem-estar, você não tem uma qualidade de vida boa. Não adianta você usufruir de boas coisas financeiramente se você não praticar esporte, né? Essa foi uma das ideias que a gente colocou na equipe. E essa metodologia, ela que tem esse impacto fora de campo, mas com certeza também traz para você muitos méritos dentro das 4 linhas. Porque em 2024, por exemplo, vocês ganharam o campeonato aberto do CSU, nos pênaltis inclusive. Além desse título, teve mais alguma campanha de destaque que você possa trazer para a gente aqui ao longo de 2024 do Clube Atlético 7? Como eu falei, ela é dicotomizada, o time, em categoria aberta, porque, logicamente, participa de campeonato aberto, daí esse nome aberto. E uma categoria marcha, que ela surgiu aqui na cidade de Mossoró, muito bem aproveitado por organizadores de campeonatos, né? Então, hoje é uma realidade os campeonatos Master, né? Existe um calendário que você sabe, começo de ano tem o Arco, depois tem o isso. CSU, tem outros. E o mais interessante, Júnior, só pegando esse detalhe, o time aberto, ele participou desses 3 campeonatos, onde a gente terminou, como você bem frisou, sagrando-se campeão, na realidade bicampeão do CSU, porque a categoria aberta já jogou lá, já foi campeão também, nós somos bicampeão lá, na categoria aberta, e participamos do Arena M8, já fomos campeão lá, inclusive foi uma final até transmitida pela TCM aqui, teve um glamour social muito grande, porque foi onde apresentou essa equipe do doutor, então ficou aquela coisa muito... Foi uma merchandising do campeonato, foi a equipe... entre aspas, do doutor. Então, elevou o patamar do reconhecimento mediante ao esporte moçorense, digamos exatamente. Assim. Então, criou-se essa situação, eu ia até falar um termo narrativo, mas em termos de política hoje não tem nem como você falar isso. Mas, assim, criou-se essa expectativa, essa ideia de que aquele time do famoso doutor era um time que tinha muito dinheiro, que todo mundo recebia dinheiro, que era o time digamos, da elite, e na realidade não é isso, né? E terminou que a gente também já foi campeão lá no MM8 e participamos também do Campeonato do Xerém, né? Onde já fomos campeões lá também na categoria aberta. Leia-se essa questão do aberto, né? Com relação à categoria marcha, o time da gente já tem um destaque até um pouco melhor, porque foi um time formado de jogadores, ex-jogadores, eu digo até profissionais, que estouraram, ou seja, que passaram para a idade de 40 anos, e a gente conseguiu juntar e manter essa equipe ao longo de quase 10 anos. Então, isso também prevaleceu bastante. Hoje, né,
Hoje a equipe já tem mais de 45 anos, a equipe inicial, né, os atletas iniciais já têm mais de 45 anos, já não é tão quarentão assim, mas é uma equipe realmente, eu posso até dizer, sem nenhum, assim, sem nenhuma preciosismo, nem arrogância, é uma equipe vencedora. Realmente, esse ano, só para você ter uma ideia, do 2024, nós participamos do Campeonato do Raizão, que é um campeonato bem antigo e tradicional aqui, onde a gente foi campeão invicto. Participamos do campeonato do CSU, que era marcha também, fomos campeão invicto. Fomos campeões recentemente agora no campeonato da Refesa, né? Colocamos a equipe no Xerém, que lá tem um calendário no Xerém, que eles na primeira fase fazem um campeonato meio que 35 e na segunda fase fazem um campeonato aberto. Leia-se CSU, faz um campeonato no início do ano meio quarentão e na segunda fase o campeonato aberto. Então, mais ou menos isso. E a gente foi campeão com a equipe com 40, 45 anos de um campeonato 35 invicto, né? Então, esse ano, nós fomos campeão do Raizão, invicto, fomos campeão do CSU, invicto, fomos campeão lá do Xerém, invicto, e fomos campeão da Refesa. Foram 4 títulos. Só um título de informação, nós já participamos de 3 campeonatos lá no CSU, do Quarentão, e a gente é tricampeão, né? Participamos já de 3 campeonatos no Raizão e nós somos tricampeão. Participamos de 6 campeonatos lá na Refesa, que é também um campeonato tradicional, e somos tetracampeão. A gente participou das 6 finais consecutivas do campeonato. E recentemente, a gente realmente, lá no Campeonato do Arco, a gente terminou sendo derrotado, não, sendo eliminado lá nos pênaltis, lá no Campeonato do Arco, na semifinal. Foi o primeiro campeonato que a gente participou lá, saímos da competição invicto, mas isso aí não quer dizer nada não, é só um adendo. Então, o objetivo é sempre ganhar, né? Já perdemos lá na Refesa, ganhamos 4 títulos, perdemos 2, fomos eliminados nas semifinais agora, recentemente. Então, assim, não é nenhum... O esporte é o seguinte, você pratica o esporte com o objetivo de vencer. A derrota e a vitória é consequência de uma circunstância. Às vezes, nem sempre você vai conseguir. Eu já ganhei campeonatos, que a minha equipe era inferior do aberto, por exemplo. Lá no Xerém, existia uma equipe chamada Filós lá, a equipe era uma equipe espetacular. E a gente conseguiu ser campeão lá. Então, assim, lá no CSU, quando a gente foi campeão, sem ser agora no bicampeonato, a gente tinha uma equipe muito abaixo. Por uma equipe mesclada de atletas quarentão e aberto, porque a gente também prevalece essa ideia de juntar a equipe, fazer tipo uma família. Quem quer jogar quarentão no aberto, termina jogando. Então a gente faz esse tipo meio um paizão com todo mundo que queira, não sabe? E, doutor, com relação à criação do Clube Atlético 7, de onde surgiu essa ideia? Se você já carregava ao longo dos anos esse desejo de ter algo próprio voltado para o futebol amador? Quantos anos de história já do Clube Atlético 7? Como foram esses momentos iniciais da equipe até chegar neste atual momento? Que tem local para treinar, você faz esse investimento de material, que você tem uma base já de praticamente 10 anos, que você tem ex-jogadores que reforçam a sua equipe e também na equipe aberta já tem alguns nomes que você sempre leva ao longo dos anos. Como foi o surgimento do Clube Atlético 7? Por que esse nome? Por que carrega essa tradição e essa visibilidade, como você disse? As pessoas no esporte moçorense falam, é o time do doutor, já até leva como um favoritismo quando taxam a equipe com esse nome. Mas de onde surgiu essa ideia inicial de fazer o Clube Atlético 7? Um favoritismo e, assim, digamos, sendo beneficiado, né? Na realidade, eu vou falar sobre essa ideia de como foi formada a equipe, né? Vai fazer 10 anos agora. Na realidade, são mais ou menos 10 anos, né? Entre time formado para campeonato e time formado desde o início, são mais ou menos 10 anos. 2014, não, início de 2015, mais ou menos. São quase 10 anos. E, na realidade, essa ideia surgiu, né, quando a gente começou a formatar a equipe, de formar uma equipe do ponto de vista social, primeiramente. Sempre pratiquei esporte, futebol, sou natural daqui da cidade, eu tenho 54 anos, vou fazer 55, nascido e criado na cidade de Mossoró,
praticamente um cidadão moçoroense nascido e vivido dentro da cidade, onde eu terminei saindo para estudar, porque antigamente você tinha que ir para a capital, estudar, fazer vestibular, faculdade. Você se formou em medicina em que ano e em qual universidade? Eu me formei na Universidade Federal do Rio Grande do Norte em 1998, né? E aí terminei retornando para a cidade e depois eu fui fazer um curso de aperfeiçoamento em cardiologia na cidade de Recife e terminei que retornando para a cidade. E associando o fato do esporte, como a minha profissão me exige saúde e esporte está envolvido nisso, eu acho que terminou casando essa ideia de você praticar esporte e se você também se autoestimular. Não sei se nem existe essa palavra, autoestimular, mas você se estimula a você praticar o esporte. Você tem aquele incentivo próprio de que você, rapaz, eu faço parte deste grupo, desta equipe, eu estou neste meio, eu tenho que, eu mesmo consigo me motivar para fazer atividade física. Por quê? O que acontece? Eu vou chegar nessa ideia da forma do time, não cheguei ainda porque terminou puxando um pouquinho mais o assunto, mas o que acontece? Até nas minhas postagens dentro da equipe, ou até mesmo dentro da parte social que eu interajo, eu coloco o esporte. Eu coloco uma academia, não é questão de querer aparecer. Eu coloco academia, eu coloco corrida, eu coloco praticar esporte. Eu não posto, né, digamos, isso aí eu não vou entrar no mérito, não é nenhum. Eu não posto, digamos, uma cerveja. Mas quem posta, tudo bem, né? Eu tento colocar para as pessoas que estão dentro do contexto da gente que o esporte é a melhor saída para viver bem com relação à saúde, né? Coloca essa ideia. O time, o Atlético Clube 7, na realidade, a minha ideia não é nem que o time fosse chamado doutor, por incrível que pareça. Eu acho que terminou sendo um contexto pejorativo, né? E ao mesmo tempo, hoje não, a gente até encara isso como digamos... Uma alcunha, um apelido, algo né? que classifica o time como daquela forma, no né? início, e aí às vezes a gente vê que esse sentido do time do doutor, hoje é uma referência, não tem como a gente tirar, né? É como você... Onde é o posto de combustível? É vizinho ao prédio tal. Você não tem mais como tirar isso. Uma referência, né? Então, a princípio, essa ideia era, eu acho, até entendo, que foi uma coisa pejorativa com relação a ser beneficiado. Porque o time do doutor, como se fosse o doutor, o médico, tivesse muito dinheiro, a gente sabe como que... se existe um grande investimento, né? Como se fosse, é o time do Sheik, é o time que tem os petrodólares, né? Exatamente. Foi nesse sentido, né? E você sabe, e você entende, isso aí eu respeito, cada um faz o que quer, existe várias pessoas que participam de times amadores aqui, que são investidores desses times, porque eles têm outros objetivos, e a gente sabe, e é um direito dessas pessoas, tem pessoas que investem em time, com relação à aposta, que é um direito dele, está na Constituição, você pode apostar, você pode fazer o que você quiser, e elas investem muito mais de dinheiro do que eu, né? Tem donos de time que investem muito mais do que eu, num campeonato, numa partida de futebol muitas vezes, e a gente sempre mantém essa linha. E essa ideia começou em mais ou menos 2015, porque até então, Júnior, a gente não tinha essa ideia que o time fosse chamado do doutor. O Atlético Clube 7, um clube de atletas, né, que a gente criou, e eu fiquei... eu tinha um compromisso com mim mesmo de divulgar, né? E como é que eu ia fazer para divulgar? Então, foi que eu vi na Bíblia, que a perfeição é o número 7. Né? O Criador, ele fez as coisas e ele abençoou esse dia, que é o 7º dia. Então, daí a ideia de partiu da minha cabeça de eu prestigiar o dom do universo. Então, assim, foi uma coisa que eu acredito que foi me tocado a chamar isso. E até então eu não tinha nem esse interesse que fosse o time do doutor. Eu tinha interesse que fosse divulgado, e tenho, e continuo tendo, interesse que o time seja divulgado
como uma homenagem ao Criador de todas as coisas, que é Deus. Bem, eu respeito quem de repente não aceita, né? Ou de repente não acha que isso é uma coisa banal, assim, termina às vezes, não, meio que descrente. Mas a ideia do time, a formação do time, o nome do time, ele leva esse selo de Deus, né, na realidade, né? Se vai ganhar ou não estou preocupado com isso. Não estou preocupado se vai ganhar. Se o sucesso veio, o sucesso pode ter, nesses 10 anos, acompanhado a gente, mas o insucesso pode continuar depois. Mas não importa. A ideia minha, que sou o fundador e o que realmente levantou essa bandeira, na realidade não era nem para ser. O problema é que a minha profissão terminou atrapalhando um pouquinho nesse contexto social dos campeonatos, né? Mas a ideia do time era o seguinte, eu tenho, tem o time do Van Rosado. Ele leva o nome do Van Rosado. Leva o Van Rosado, né? Tá entendendo? O Potiguar de Passagem de Pedra, por exemplo, ele leva o nome da comunidade de Passagem de Pedra. Mas a ideia minha era levar, a ideia é levar, né? É a ideia do Criador de todas as coisas. A divulgação maior, por incrível que pareça, do time de futebol não era o do doutor. Mas terminou que saiu um pouquinho dessa tangente, né? Mas o time Atlético Clube 7 é uma homenagem ao Criador. E com relação ao doutor Alexandro, para fora do futebol, como é que você, ao longo da sua vida, conciliou essa sua paixão pelo futebol com a sua profissão aqui em Mossoró, antes de você se mudar para Natal para fazer a sua formação em medicina? Se você já participou de algum clube de futebol, de base, se jogou em campeonatos de bairro, e após o seu retorno a Mossoró, já atuando na área, inclusive você falou que também esteve aqui no São Camilo, que é aqui realmente ao lado da TCM, esteve junto com o Dr. Milton Marques. Como foi essa sua vivência pré-Clube Atlético 7, essa sua conciliação de gostar muito de futebol, mas também ter sua área profissional? Bem, assim, eu acho que se você pegar uma criança nascida nos anos 70, né, anos 80, o sonho de qualquer criança era ser jogador de futebol. Quem era o seu grande ídolo? Zico. Você é flamenguista? Não só porque sou flamenguista, mas é porque realmente foi a pessoa... Admiração ao jogador. Eu admiro o Zico no futebol pelo caráter dele, pela postura dele dentro e fora de campo, né? Em termos de futebol, foi o que eu vi jogar, né, propriamente dito, assim, que eu acompanhei mais intensamente, que eu vibrei e que também tinha outra noção de futebol, né? Então foi a pessoa que sempre eu achei relevante para a vida das pessoas, não só como atleta, mas também como pai de família, como ser humano, tá entendendo? Então, assim, foi a pessoa que me inspirou. Lógico, tem grandes jogadores no futebol mundial, tem, né? Mas ele me inspirou nesse sentido. Ele foi um padrão de referência na minha vida com relação a, não só como atleta, mas também como ser humano. E também como pai de família. Então esse foi um cara que realmente ele me tocou nesse sentido. Sabe aquela coisa que você aprende uma coisa correta? Sim. É muito bom você aprender às vezes a coisa correta, porque às vezes você fica meio que eu gosto disso porque fulano faz, e às vezes nem é tão correto, né? Mas foi uma pessoa que me inspirou. E só voltando à questão da conciliação, quando eu estava aqui na cidade, eu praticava esporte, eu frequentei as categorias de base aqui de Potiguar e Baraúnas. Lógico, não tinha esse interesse todo de ser jogador de futebol. Quando eu fui amadurecendo mais fui saindo da adolescência, indo para sendo a pessoa mais adulta, né? Eu já vi que meu foco não seria o futebol. E quando eu voltei para a cidade, continuei praticando esporte, que era o futebol, que é um esporte popular, sem sombra de dúvida. O futebol, na minha época, ainda hoje, é o futebol... É o esporte mais praticado, né? Praticado mais e popular, talvez seja o que seja mais apelativo pela cultura brasileira. É mais apelativo o futebol, né?
Então, assim, é como se você estivesse nos Estados Unidos, lá é apelativo o basquete. Sim. Né? Então, assim, quando eu retornei à cidade, eu continuei praticando esporte, e aí eu conciliei, né, a prática do futebol à profissão, né? Lógico que são coisas distintas, né, que às vezes não se batem, não tem correlação, mas terminou sendo... E pelo fato também de estar numa área que a primeira coisa que eu pergunto para eu sei que o papo aqui não é de medicina, mas a primeira coisa que se você chegar lá no meu consultório e perguntar, você pratica esporte? Quer dizer, eu tenho autonomia de perguntar a você se pratica esporte, porque eu pratico esporte. Eu tenho uma autonomia de exigir que você corra, que você vá para uma academia, que você procure um nutrólogo, um nutricionista para se preparar. Por que eu faço isso? Então, assim, a autonomia que você tem sobre uma pessoa é o que você faz também. Então, com isso, você mesmo no dia a dia da sua profissão, você tem esse respaldo de que eu me preparo, eu tenho toda a minha rotina, eu faço os meus treinamentos. Você também serve de exemplo para os seus pacientes, né, doutor? Exatamente. Lógico, a entrevista não é sobre esporte, mas a gente sabe que uma pessoa que pratica esporte, que corre, que caminha, ela vai viver mais. Então, se viver mais é praticar esporte, então acho que a gente tem que fazer isso, né? Com certeza. O Clube Atlético 7 serve como essa experiência de vida, digamos assim, que você tem para mostrar, para exemplificar. Como você disse, nem sempre dá para ganhar, mas só pelo fato do Clube Atlético 7 existir, ele já é uma grande vitória de exemplo, não só seu, mas também de quem está ao longo desses 10 anos na equipe. E só um detalhe, termina que às vezes até as pessoas que nos procuram para participar da equipe, ele já sabe qual é o perfil, né? Já sabe, e toda aquela metodologia que você já explicou, digamos sabe assim, como funciona a equipe. Eu não tenho, lógico, você tem sua vida social após tudo, mas é uma coisa que contamina, digamos, uma corrente meio que do bem, assim, você sabe que aquilo não vai... vamos combinar alguma coisa, termina que a gente... E o objetivo, porque nós não somos profissionais, somos pais de família, somos profissionais, cada um tem sua profissão, sua responsabilidade. Geralmente todo mundo no dia seguinte trabalha, né? Se você ganhar hoje, amanhã é outro dia e vai continuar seus problemas sociais, familiares, financeiros do mesmo jeito. Então, assim, a gente não prega ilusão, a gente prega a realidade. Agora, a gente fica satisfeito com os resultados? Fica. O ser humano, ele tem o seu ego, né? Lógico, mas eu não tenho muito essa preocupação, não tenho muito essa preocupação de ganhar ou perder. Quero ganhar, sempre. Fico triste quando perco? Fico triste quando perco. Mas eu entendo que o esporte é isso, a gente tem que tirar o nosso melhor para a gente e para as pessoas, está entendendo? Estou. E com relação a 2025, o que é que já tem no calendário aí do Clube Atlético 7? Daqui a pouco vem o Arco, vem o Xerém, vem o CSU. Quais são os próximos campeonatos? A base está mantida, né? Márcio Mossoró também jogando com vocês. Tem o Sideni, tem o Nildo. Como é que está essa equipe já de olho em 2025? Eu só vou dar um detalhe aqui, você falando de atleta. Os primeiros atletas que começaram comigo, né? Ainda estão, graças a Deus. A gente formatou o time. A primeira pessoa que se aproximou de mim com relação aos treinos foi Zoeriston. É uma pessoa bem conhecida aqui na cidade. Depois veio o famoso Coquinho, né? Sim. Aí veio o Wilton, o pai de Wilton, filho, que joga salão, né? Nildo estava na época encerrando a formação dele de atleta profissional, chegando aos 40. E essas pessoas, elas iniciaram com a gente, né? E BA também, um rapaz que é aqui dos Cordões. Essas pessoas iniciaram com a gente, tá com a gente até hoje. A gente até agradece a todos aqui. Lógico, agradece a todos que estão na equipe hoje, né? E depois foi chegando as pessoas se agregando, né? Mas, assim, com relação aos planos de 2025, são os mesmos. A gente terminou que o ano passado saiu um pouquinho, terminou que... vamos ver alguma coisa fora, né? E foi uma experiência boa, mas também eu acho que não é tão agradável. Vocês jogaram aonde fora? Nós praticamente levamos a equipe para jogar no Campeonato Master de Areia Branca. Sim. Dos 16 atletas que estavam lá, 17, 14 era a gente, 13 jogadores. Então praticamente a equipe toda foi jogada nesse campeonato e a gente foi campeão invicto lá. Lógico, não foi o Atlético Clube 7, mas isso aí pra gente não entra no campo. Terminando sendo campeão invicto lá.
E participamos do campeonato, estamos participando do campeonato do outro marcha que foi feito. Isso é categoria marcha dentro de uma. Qual foi a metodologia desses campeonatos? Eram campos de dimensões oficiais e gramado. Diferente da cidade, que são campos reduzidos, tirando o CSU e o Raizão, que são barro, né? O campeonato barro chamado Várzea e o campeonato mais elitizado, que é no gramado. Então fizemos essa experiência de jogar em Areia Branca. Não vou dizer que foi a gente, foi campeão, mas só esse detalhe. Mas é a base do elenco do Clube Atlético 7. Isso já traz para você uma experiência e que a equipe funciona independente da camisa que está vestindo. Digamos, aqueles 10 atletas que entravam em campo, 10 eram do time da gente. Inclusive o goleiro, por exemplo. 11, né? Então, assim, mas isso eu não quero entrar muito nesse detalhe, não. Enfim, foi o campeão, era a equipe lá de um colega que chamou a gente para jogar lá. E a gente participou do campeonato, e ainda participa do campeonato lá de Tibau. Foi também uma categoria lá, foi um campeonato que foi gerenciado para a região ali da litorânea. E a gente está na final, aguardando a final lá contra a equipe de Baraunas, que é o Cantareira. Então a gente está aguardando. Para esse ano 2025, a gente tem a final do 3 Vintém, que foi o primeiro campeonato que a gente participa. E estamos na final lá, invicto até agora. A final vai ser agora em fevereiro. Começa com essa final já. E nós vamos participar do campeonato do CSU, né, e do Raizão, né, que são os campeonatos, né, de quarentão. O campeonato do Arco vai reiniciar, mas na outro formato, que é aberto. A gente vai fazer essa experiência lá, de participar lá. E provavelmente a Refesa deve iniciar. Como todo ano que inicia, geralmente cria aquela expectativa de coisas diferentes. Mas a gente sabe que se você não mudar o seu foco, as coisas não vão mudar, né? Então, assim, a gente tem essa ideia de continuar frequentando os campeonatos com boas participações. Tudo isso para divulgar ainda mais a equipe, para dar esse exemplo social, esse exemplo futebolístico. E a gente vai chegando na reta final da nossa conversa, doutor, mas eu já desejo boa sorte, bom desempenho, que o Clube Atlético 7 siga sendo esse protagonista que é no futebol amador, futebol de várzea, não só de Mossoró, agora também conquistando novos ares aí, como vocês representaram muito bem lá em Areia Branca. Deixo agora para você fazer suas considerações finais aqui no nosso podcast Papo 10 da TCM. Eu queria agradecer o convite, né? Foi uma surpresa agradável, né? Como eu falei, não sei se eu posso até acrescentar isso, eu vim várias vezes dar entrevista aqui na TCM como cardiologista. Como cardiologista. Você está vindo aqui como um cara do futebol. Explicando até o que podia comer de sal ou não, né? Então, assim, eu vim várias vezes aqui. Comecei a minha carreira também aqui na cidade, também dando plantão aqui no São Camilo, do saudoso, eu posso até falar do saudoso Dr. Milton Marques, uma pessoa que realmente, uma pessoa do bem, né? Uma pessoa espetacular, um cidadão honrado na cidade. A gente agradece por Mossoró ter tido um cidadão como ele, foi realmente um exemplo de pessoa, né? Dr. Milton Marques. Lógico, tem grandes cidadãos aqui na cidade, né? E a gente também queria deixar essa homenagem ao Dr. Milton Marques com relação à ideia que ele teve. Quando eu cheguei aqui, a TCM estava começando ainda, né? E eu vim várias vezes dar entrevista aqui, acho que várias, como médico. E para mim, surpresa, eu vim falar de esporte, futebol. Eu agradeço o reconhecimento de vocês que fazem o esporte local. A gente fica satisfeito. O objetivo sempre é fazer o melhor. E como eu falei, acho que durante a entrevista, a ideia da formação do time era divulgar, né, a perfeição de Deus com o 7, né? Não era ser o time do doutor, né? Mas, de qualquer forma, eu deixo a mensagem para todos os que estão acompanhando, que a gente vai continuar fazendo nosso trabalho sem fazer nada de incoerente e sem também fazer muitas peripécias do futebol, né? Querendo ser o melhor, ser aquilo, não. A gente quer competir. Competição, vitória, derrota, faz parte da vida. Eu acho que, às vezes, até um colega da gente, Jackson, acho que foi ele que falou recentemente, ele disse que as derrotas, às vezes, ensinam mais do que as vitórias. E eu fico com medo
só fazendo um adendo, por exemplo, um time de Master de futebol, nós participamos de 14 finais, ganhamos 12, né? Então eu fico com medo de que quando essas derrotas aparecerem, que eu sei que vão aparecer, elas vão aparecer, faz parte da vida, mas o que eu queria deixar bem claro é que todos aqueles que acreditam no futebol amador da cidade, continue investindo, continue divulgando o esporte amador da cidade, tanto na categoria aberta como na categoria Master. Então é isso, doutor, que seja um 2025 de muitas bênçãos e de muitas vitórias para todos nós. Agradeço aqui sua participação no nosso podcast da TCM como convidado para falar de futebol e com certeza foi uma conversa super especial. Minhas considerações finais, eu agradeço, eu acho que só tenho a agradecer a oportunidade. Espero que outras pessoas do esporte local compareçam aqui para prestigiar seu brilhante trabalho, uma coisa bem moderna, parabéns. Sim. Aí. Você é um cara assim que é simples na essência, todo dia a gente se cruza. Sim, exatamente. Passa, dá uma... Na hora que eu vou passando, você vai saindo. Eu tô indo para casa, você está saindo do trabalho. A gente se cruzando assim, do oi. Mas agradeço a empatia que você teve com a minha pessoa e agradeço a todos que fazem parte desse podcast. Valeu, doutor Alexsandro aqui com a gente falando de futebol e a gente dá esse pontapé inicial em mais uma temporada do nosso podcast Papo 10. A cada sábado a gente traz aqui uma personalidade do esporte moçoroense. Para você que está em casa, lembrando que a gente também está no YouTube, hein? TCM10HD, você deixa o seu like, compartilha e comenta, fala sobre o esporte moçoroense com a gente. Aqui na TV, todo sábado, a partir das 14 horas, teremos um novo convidado. E no YouTube também fica disponível para você. A gente fica por aqui, mas volta numa próxima com mais uma edição do nosso podcast Papo 10. Um abraço, tchau e até lá!